caralho, porra, vai se foder, puta que pariu, vai tomar no cu, merda, filho da puta, teu cu, porra nenhuma, la concha de tu madre, fuck you. É só isso. Olá a todos, mais um Mangusta Cash aqui. E dessa vez eu trago o Espeto. Se apresente aí, Espeto. Alô, meu nome é Espeto e é isso aí. Então, o tema de hoje vai ser tecnofobia, né? Medo de tecnologia, enfim, coisas desse tipo. Não é preconceito com tecnologia. Enfim, esse tecnofobia, tipo, seria mais o que, assim? Seria aquela coisa do pessoal mais louco, do tipo usar roupa de alumínio, chapéu de alumínio, essas coisas? Ou é a pessoa que, tipo, por exemplo, tá vendo o grande avanço da tecnologia e acaba ficando com medo, por exemplo, de perder emprego por causa disso? Ou seria Então, ambos? Enfim. se você pega o termo tecnofobia, ele significa, o técnico vem de tecnologia, né? E fobia vem de medo. Então, são pessoas que elas têm medo de tecnologia, né? Então, pessoas que têm medo de tecnologia seriam, tipo, todo o espectro de pessoas que, de alguma forma, têm medo de tecnologia, né? Então, tem desde gente que tipo, que acredita que a tecnologia já evoluiu o suficiente para, tipo, eles serem robôs controlados por satélite ou por onda eletromagnética, e tem gente que acredita, e tem gente que tem medo que a tecnologia vai evoluir e roube o emprego dessas pessoas, tem gente que acredita que a tecnologia vai matar as pessoas. Então, a tecnofobia, ele abrange todo esse tipo de, todo esse espectro de gente, né? Todo esse espectro, né? Tipo, Isso, alguém que isso, tem isso. medo de surgir uma Skynet é tecnofóbico, por exemplo. Sim, sim. E tem várias pessoas que elas são tecnofóbicas, né? E é daí que surgem muitos anarcoprimitivistas, né? Que são pessoas que elas têm tanto medo da tecnologia que elas querem voltar a um estado primitivo, né? E não precisa ser tecnofóbico do tipo de, as máquinas vão matar a gente. Pode ser tecnofóbico de, tipo, acreditar que, caramba, eu tô falando muito tipo. Pode ser tecnofóbico de acreditar que as máquinas vão tornar a vida do ser humano para pior ou coisa do tipo, né? Então, por exemplo, as redes sociais, elas têm um lado muito positivo e um lado muito negativo na vida das pessoas, né? E muita gente argumenta que as redes sociais trouxeram mais mal para a sociedade do que bem para a sociedade, né? E essas pessoas, elas acreditam, as pessoas tecnofóbicas acreditam que à medida que tecnologias vão surgindo, pode ser que a qualidade de vida das pessoas piore. Entendi. Sobre tecnofobia, que é interessante comentar. Sobre o anarcoprimitivismo, né? Que acabou de Uhum. comentar aí. Tem algumas pessoas que são até famosas, tipo o Ted Kaczynski lá, o Nabonver. Você acha que ele sofreu alguma coisa de uma tecnofobia? Você conhece a história dele, por Cara, exemplo? não conheço. Se quiser dar um alô aí. Não, é que também não sou o maior conhecedor da história do Ted Kaczynski. O que eu sei é que ele, ele era um gênio da matemática, ele era até professor em Harvard. Só que aí, em um momento, o cara, aconteceu alguma coisa, o cara foi pro meio do mato. Virou, foi pro meio do mato, as coisas. E aí o cara, não sei por qual motivo, o cara foi lá e começou a mandar bomba por negócio de correio, essas coisas, para as pessoas, para universitários, eu acho. Alguma coisa assim. Tem que ver melhor a história do cara. Mas ele também Uhum. tem o seu manifesto, que é bem, bem famoso, assim, o pessoal vê bastante. Eu tenho que ler esse manifesto também. É que, sei lá, achei que você conhecesse mais a história do Ted Kaczynski. Cara, tipo, eu não conheço, né?
eu conheço pouca gente, assim, que é anarcoprimitivista, né? É aquele maluco lá que ele morou no meio do mato e aí começou a chegar a civilização dele de novo. Cara, não sei. Bota fé. Cara, tipo assim. Eu também não sei muito, cara. Eu não sei o que eu queria falar disso, tá ligado? É que você comentou sobre os anarcoprimitivistas, os caras, tipo, Uhum. por tanto medo e aversão à tecnologia, acabar virando anarcoprimitivista. Na verdade, é que, tipo assim, a galera que argumenta que a gente devia voltar para um estado mais primitivista, né, do ser humano, eles argumentam que a gente vivia bem antes da Revolução Agrícola, a gente vivia como índio, né, antes da Revolução Agrícola, ali, 30 mil anos 30 mil anos atrás, né, e aí a gente colhia as coisas, né, a gente era caçador e coletor, então a gente tinha uma dieta muito rica, né, de alimentos e a gente conseguia alimentos em um período curto do dia, a gente conseguia bastante alimentos e bastante nutritivos, né? Então todo o alimento que a gente conseguia antigamente, tipo arroz, milho e essas coisas que a gente tem hoje em dia, eles eram selvagens, né? Então era milho selvagem, arroz selvagem, coisa do tipo. E aí esses alimentos eles eram muito mais ricos em nutrientes, né? Então a galera que argumenta que a gente devia voltar para o estado primitivo, ela diz que o ser humano ele vivia com muito mais nutrientes naquela época e, portanto, o ser humano ele vivia muito mais feliz, né? Porque conforme o corpo ele tem mais nutrientes, ele consegue produzir substâncias de felicidade melhor, né? E, e aí quando veio a Revolução Agrícola, a gente começa a selecionar plantas, grãos e coisas do tipo que eles têm menos nutrientes, né? Então a gente começa a ter um arroz que ele é um arroz domesticado, né? Um arroz domesticado que ele não tem tanto nutriente quanto tinha o arroz selvagem. E aí com o tempo a gente vai ter uma dieta mais restrita. A gente começa a comer menos fonte de nutrientes, a gente começa a ter falta de vários nutrientes e as pessoas vão começando a se tornar mais tristes, né? Só que à medida que a gente faz uma revolução agrícola, a gente consegue produzir muito mais comida que tinha na natureza, a gente consegue sustentar muito mais gente que tem na natureza, embora essas pessoas não tenham uma dieta muito boa e essas pessoas estejam mais tristes, né? E elas têm que trabalhar muito mais para manter uma plantação do que elas trabalhariam para colher e caçar alimentos para elas mesmas, né? E aí... Pode continuar. Não, fala aí. Não, só falei, só concordei. Se quiser complementar aí, porque se quiser complementar e ter uma conversa aí, pra mim é tranquilo, velho. Você que manda. Que você tá comentando aí sobre como que era essa coisa de caçador-coletor e como que é hoje em dia. Uhum. E hoje em dia a gente pode dizer o seguinte, aquela coisa, a produção aumentou, por exemplo. Uhum. Isso sustenta mais pessoas, enfim. Pode falar que ficou mais difícil também de produzir, mas com o avanço tecnológico também, o avanço tecnológico facilita um pouco mais as coisas. Uhum. Então, e aí nessa época de Revolução Agrícola, a gente vai ter que, tipo assim, a galera que começou a plantar, eles começam a plantar o dia inteiro, né? E antes da Revolução Agrícola, quando a gente era caçador-coletor, a gente não tinha por que caçar e coletar mais recursos que a gente ia consumir, né? Porque não tinha como a gente estocar, porque a gente era nômade, a gente não era sedentário, a gente não ficava parado. Então a gente geralmente caçava e coletava só o suficiente para a gente sobreviver, né? A gente não tinha técnica de armazenagem. E a partir do momento que a gente começa a plantar, a gente começa a ficar mais sedentário e a gente começa a plantar e trabalhar mais horas por dia para a gente estocar os grãos e as coisas que a gente tem naquele lugar. E aí a gente passa a trabalhar o dia inteiro, de manhã até de noite, para a gente estocar os nossos alimentos e ter um progresso na vida, né? E nessa época a gente tem a primeira galera que é tecnofóbica, que é uma galera que ela não consegue se adequar à tecnologia agrícola, né, tecnologia de plantio, e essas galera continuam sendo índios,
E muitas dessas tribos de índios, elas acabam sendo dizimadas, né? Porque a galera que planta, eles vão aumentar o tamanho da plantação, a área da plantação, e vai acabar matando os alimentos selvagens e os alimentos que as tribos indígenas comem, e a gente tem aí a dizimação de várias tribos indígenas, né? Daí a gente tem a formação das cidades, as pessoas se agrupam em cidades, e aí começa a ter uma forma de estocagem maior de grãos e coisas do tipo, formação de Estado e governos militares, que é uma forma de tecnologia social, né? A gente tem a criação de uma tecnologia social para organizar as pessoas, e aí a gente tem isso, a gente tem as guerras entre cidades e povos, né? E aí a gente vai ter isso, essa guerra de povos para conseguir mais território, para conseguir mais terreno, para a gente conseguir plantar e ter mais recursos, e progredir na vida até a Revolução Industrial, né? E aí, durante esse período, a gente tem a criação de máquinas cada vez, de ferramentas cada vez mais eficazes antes da Revolução Industrial, né? A gente tem enxadas e ferramentas de plantio e de coisas do tipo cada vez mais eficazes para a gente se tornar mais eficiente. Mas aí a gente tem muito da mão de obra humana, né? A gente tem aí meio que uma manufatura, né? Um trabalho que é meio que feito em parte por uma máquina, mas essas máquinas elas precisam de um trabalho humano, né? E aí a gente começa a ter, na Revolução Industrial, a gente começa a ter maquinários que eles trabalham sozinho e o ser humano começa a ser uma engrenagem dessa máquina, né? E aí você vai ter pessoas que elas não conseguem trabalhar em fábricas devido a vários fatores, né? Tem gente que não quer trabalhar em fábrica, que fica muito estressado em fábrica e coisas do tipo, e eles continuam vivendo em sítio, e aí você começa a ter uma seleção de pessoas que elas têm tolerância ao estresse para trabalhar em fábrica e gente que não tem tolerância ao estresse e aí não vai conseguir trabalhar em fábrica, né? Cara, desculpa, eu tô meio... Sei lá, cara, eu não sei o que falar, velho. Interessante. Então, voltando a falar de tecnofobia e tal, qual que seria, tipo, um tipo menos grave, assim, de tecnofobia? Sim. É que tecnofobia, ela agrega pessoas que têm medo de tecnologia, mas ela também agrega pessoas que elas não conseguem se adaptar à tecnologia, né? Então, surge uma tecnologia nova e a pessoa não consegue se adaptar. E por algum motivo, a pessoa fica brava com aquilo, pelo fato de não conseguir se adaptar, e aí ela é meio que tecnofóbica também, né? Então, o tipo menos grave de tecnofobia hoje em dia seria uma pessoa que ela não consegue se adequar a uma tecnologia nova, né? Então, uma pessoa que talvez não... às vezes, por falta de, por exemplo, alfabetização, muita gente não conseguiu se adaptar a computador e versões de rede social quando ele era escrito, né? E aí, hoje em dia, com o WhatsApp e com o Telegram, a gente tendo mensagens de áudio, essas pessoas, elas deixam de ser pessoas que não conseguem usar a tecnologia, né? Então, daí eu estava falando sobre a Revolução Industrial, porque, tipo assim, a gente tem a Revolução Industrial e a gente começa a ter várias pessoas que elas não conseguem trabalhar com máquinas e coisa do tipo. E aí depois a gente tem mais uma Revolução Industrial, no qual as máquinas, elas trabalham... tem setores inteiros de uma indústria que elas trabalham de forma automatizada e você tem que... os seres humanos ainda são necessários em alguma parte da produção, né? E aí, hoje em dia, a gente começa a ver, a partir ali de 2010, a gente começa a ver que surgem empresas no mundo que elas funcionam inteiras sozinhas, né? E se precisa de um cara para fazer algumas manutenções, e algumas empresas elas precisam de um cara para ir uma vez por mês nela, né? E aí você começa a ver na Revolução Industrial que as pessoas elas começam já a ter medo lá que as máquinas vão tomar o emprego delas, né? Que você tem várias pessoas buscando emprego, as pessoas migram dos sítios para as cidades, né? E aí quando eles chegam nas cidades, eles veem que tem muita mão de obra para trabalhar em fábrica nesse período que está começando a Revolução Industrial,
e as fábricas pagam pouco e coisa do tipo, né? Então as pessoas elas começam a ficar com medo que as máquinas vão tomar o emprego delas, né? E aí começa um sentimento tecnofóbico, começa a aumentar na sociedade, né? Tem uma massa de pessoas que elas começam a ter medo que os robôs vão tomar o emprego delas e a tecnologia vai tomar o emprego delas. E com o tempo as tecnologias vão evoluindo e as pessoas, muitas pessoas, elas não conseguem acompanhar o progresso da tecnologia, elas não conseguem se adequar à tecnologia. Então aquela nova tecnologia faz com que o emprego dela meio que morra, né? Você acredita que o medo delas é justificado? Porque existe aquela coisa que todo mundo fala. Alguns empregos, por conta da evolução tecnológica, irão sumir, porém outros irão surgir. Você acredita que é justificável esse medo ou é loucura da cabeça, tipo, da pessoa? Então, é que, assim, antes da revolução da revolução industrial, se tinha antes até mesmo de ter máquinas que auxiliavam a costura, por exemplo, se tinha gente que costurava, uma pessoa costurava, vamos supor, 10 camisas por dia, vamos supor. Eu não sei o número exato que as pessoas costuravam antes de ter máquinas, mas vamos supor que é 10, né? E aí, a partir do momento que você tem uma máquina que auxilia a pessoa, uma pessoa consegue produzir 100 camisas. Então, você não precisa mais ter 10 pessoas para produzir 100 camisas. Você precisa de uma pessoa para produzir 100 camisas, né? E aí, quando surgem as máquinas, mais para frente, quando surgem as máquinas que elas são mais automatizadas ainda, que precisam de menos trabalho humano, ou com o mesmo trabalho humano eles conseguem fazer muito mais camisas, você precisa de muito menos gente para fazer camisa, né? Só que aí, realmente, conforme a gente tem essa primeira etapa de evolução industrial, a gente começam a surgir mais empregos, né? E as pessoas começam a produzir mais riqueza, né? Então, na sociedade, de maneira geral, você consegue... Você não precisa agora focar em fazer camisa. Você pode focar agora em ter o tempo em fazer bolo, em fazer outras coisas, né? Você pode fazer sapato, você pode fazer várias coisas, né? E aí cada pessoa vai começando a se especializar em uma área, em um setor da sociedade, ou até mesmo criar um novo setor da sociedade, criar uma nova coisa. E aí você tem a criação de novos empregos ali no começo, né? E até ali quando surge o carro, por exemplo, quando surge o carro, surge um monte de emprego ao redor do carro. Surge os empregos, a gente tem que, agora, as carroças elas começam a se tornar antiquadas, né? Então, a carroça para transportar alguma coisa, transportar produtos de uma cidade para outra, elas não são mais tão eficientes, porque você pode transportar de carro muito mais rápido, ou até de trem muito mais rápido, muito mais eficiente. Você pode gastar menos para transportar as coisas de uma cidade para outra, e você consegue fazer mais rápido, né? Então, você tem que, em vez de ter um monte de carroça, você tem um trem que carrega vários produtos de uma cidade para outra, e isso mata o emprego de bastante gente de carroça, só que ao mesmo tempo faz com que uma cidade mais rica, uma cidade pobre fique rica mais rápido e surjam mais empregos nela, né? E aí, conforme surgiu o carro também, você vai ter um monte de empresas que vão surgir a partir do carro, né? Você vai ter gente que vai precisar construir estrada, vai ter gente que precisa de mecânico, você vai ter drive-thru, você vai ter de cinema, de carro, você vai ter um monte de indústrias que vão surgindo, porque o carro existe, vários segmentos, vários empregos começam a surgir, né? Só que aí, conforme a tecnologia vai evoluindo, você tem que, cada vez mais, você precisa de uma quantidade maior de dólares para formar um emprego. Então, por exemplo, assim, quando a Ford estava no auge, em 1830, ela tinha, sei lá, 10 mil funcionários para uma empresa de... Eu não sei o valor, né? Eu estou chutando o valor aqui agora. Mas era tipo assim, era $1 bilhão valia a empresa e tinha 10 mil funcionários quando a empresa valia $1 bilhão de dólares. E hoje em dia, uma empresa de $1 bilhão, às vezes tem 30 pessoas, 40 pessoas, tem 150 pessoas. Então, tem muito menos emprego para cada dólar hoje em dia quando uma empresa nova é criada.
E não só isso, hoje em dia, quando surge uma empresa nova, tipo delivery, de entrega de comida, você tem a morte de um monte você tem a morte de um monte de empregos que não é diretamente ligado somente à pessoa ir lá e comer numa lanchonete. Você tem a morte de vários setores da indústria, né? Você tem o desincentivo à pessoa sair de casa, você tem o drive-thru morrendo, você tem vários fatores, vários segmentos da sociedade perdendo emprego, né? Com o surgimento de novas tecnologias. E isso é uma coisa que acontece principalmente no ramo de contador, por exemplo. Você consegue ver que as evoluções industriais, a terceira revolução industrial, ela tirou muito emprego das pessoas de contabilidade, né? Então, quando começaram a surgir as calculadoras no ramo de contabilidade, os contadores eles tinham medo que as calculadoras iam roubar o emprego dos contadores, né? Só que, na verdade, não. O que aconteceu é que tinha uma empresa que tinha 10 contadores e agora ela só precisa de um. E aí você tem uma massa de contadores que elas estão desempregadas e elas vão trabalhar por um salário menor, então você tem que o salário do contador ele vai diminuir e você tem que as empresas precisam de menos contadores e um contador consegue fazer uma contabilidade de uma empresa ou até mais. E à medida que a tecnologia vai evoluindo, você precisa de cada vez menos contadores para fazer a contabilidade de cada vez mais empresas, né? Ou empresas cada vez maiores. E aí, eu não sei se esse medo é tão injustificado assim. Interessante. Agora eu pensei em puxar aqui uma outra coisa, talvez até seja relacionada a isso. Não, a tecnofobia, que é a questão do transhumanismo. Você acredita que muitas pessoas têm um medo, têm esse tipo de coisa, muito por conta desse tal do transhumanismo, por exemplo? Cara, tipo, peraí, agora eu preciso que você diga se você está escutando ruído de fundo aqui, cara. Escutando o quê? Ruído de fundo aqui, que chegou minha família aqui e aí eu preciso saber se você está escutando ou não. Não estou Beleza. escutando. Tá bom. O que é o transhumanismo? O transhumanismo é uma ideia que, tipo assim, que a tecnologia ela está evoluindo tanto que o ser humano ele vai ter que se transformar em alguma coisa híbrida com a máquina para ele continuar sobrevivendo, né? Para ele continuar tendo emprego, para ele não ter um emprego roubado pelas máquinas e coisas do tipo, né? Então, tem várias pessoas que chamam isso de ciborgue, né? Que é, tipo, a mistura de ser humano com tecnologia, né? E em vez de a gente pensar, tipo assim, em coisa tipo robô, futurista e coisa do tipo, a gente consegue pensar em, tipo, seres humanos que têm próteses, né? Várias próteses hoje em dia, elas são mistura de tecnologia com ser humano, né? Quando eu penso em transhumanismo, me vem um cyberpunk na cabeça, por exemplo. Uhum. E aí a ideia é que, tipo assim, que pouco a pouco o ser humano e a tecnologia eles vão se unir mais, né? Hoje em dia a gente já está bem unido com o celular, por exemplo, né? E a ideia é que, tipo assim, que a tecnologia vai evoluir tanto, a tecnologia já está evoluindo, mas ela vai evoluir tanto que não tem como o ser humano competir com uma máquina. E a única maneira do ser humano continuar tendo emprego é ele transformar a parte dele numa máquina, né? Então, e aí a ideia é que o ser humano ele vai chegar no momento que ele vai ter que se transformar com a máquina, ele vai ter que se unir com a máquina e ele vai acabar se transformando num ciborgue mesmo, né? E aí a gente tem aí que hoje em dia, caramba, eu tô com vários vícios de linguagem no podcast, mano. Não tem problema. Beleza. E aí, tipo assim, pouco a pouco a gente vai ter que o ser humano ele vai se transformando em uma máquina, né? A gente vai ficando mais conectado com a máquina, a gente vai sabendo usar mais a máquina e a máquina começa a fazer mais parte da gente. Então, peraí. Qual que era a pergunta mesmo, mano? Era sobre o transhumanismo e se isso pode causar o medo, essas coisas. Tipo, tecnofobia. Sim. E aí você tem que, hoje em dia, por exemplo, você tem várias pessoas que elas não têm membros, por exemplo, um braço, uma perna, e essas pessoas elas têm uma prótese de braço, uma prótese de perna, e essas pessoas elas estão se tornando
elas estão se tornando meio que ciborgues, né? Se você olhar o termo da palavra ciborgue, é a mistura de um ser vivo com uma máquina, né? Com uma tecnologia. E aí você tem que, hoje em dia, eles estão fazendo braços para pessoas que precisam de próteses e você tem que eles estão fazendo esses braços também para pessoas que nem precisam de prótese. Então, eles estão começando a vender em alguns sites um terceiro braço para auxiliar a pessoa na cozinha e coisas do tipo, né? Então, pouco a pouco, a gente está se tornando um com a tecnologia, né? Sim. E aí, uma das coisas que eles falam sobre o ser humano é que o nosso cérebro ele processa uma informação em paralelo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar em alguma coisa, a gente vai pensar, sei lá, em cadeira, isso ativa no nosso cérebro alguma coisa relacionada à cadeira, mas associa a gente a continuar um pensamento para uma próxima coisa. Então, tipo, a mesa, ou a madeira, ou continuar um pensamento para uma coisa totalmente diferente, não tem? E uma máquina não, uma máquina ela tem um pensamento singular, monótono. Então, se pede para uma máquina pensar sobre alguma coisa, ou resolver alguma coisa, né, resolver um problema matemático, e ela vai resolver aquele problema matemático e encerrou, entendeu? Ela já cumpriu o propósito dela. E o ser humano não, e o ser vivo não, ele tem um processamento em paralelo. Então, ele começa uma atividade, ele termina uma atividade, mas ele já vai pensando na próxima atividade que ele precisa fazer ou precisa ter. E aí, isso é um argumento a favor da gente se unir com a máquina, né? Porque apesar da máquina ter apesar de ter bastante tecnologia hoje, é necessário um ser humano para guiar para onde a tecnologia tem que ir, né? Para o que a tecnologia tem que fazer. Que nem hoje em dia um programador, ele precisa dizer o que ele quer que um programa faça, né? Sobre, já que está comentando sobre a questão do transhumanismo, a evolução da máquina, o jeito que uma máquina pensa, o ser humano para guiar isso, a grande evolução da inteligência artificial, isso, você acha que, sim, essa grande evolução que ela está tendo, você acredita que ela pode acabar causando mal para a humanidade no futuro? Tipo uma Skynet, por exemplo? Assim, uma máquina ela vai fazer o que você programar ela para fazer, né? Então, se você programar ela para fazer uma atividade, ela vai fazer atividade, né? Então, por exemplo, se você programar uma máquina para abrir uma porta e tem um ser humano impedindo a máquina de abrir a porta, eventualmente a máquina vai querer matar o ser humano para abrir a porta, né? Se você não programar ela direito. Então, tipo assim, é possível, mas é fácil de reverter um código, um programa errado, né? Hoje em dia, né? E sim, é possível, cara. É possível que a gente faça programa errado e morra muita gente de algum jeito, de algum fator, né? E vários bilionários do mundo, eles estão preocupados com isso. O Elon Musk mesmo, ele está bastante preocupado com isso. Só que é um pouco hipócrita, né? Porque ao mesmo tempo que ele está preocupado, investindo bilhões de reais em estudar mais sobre inteligência artificial e como parar e como impedir ela de fazer um mal para a humanidade, e ele está desenvolvendo a própria máquina de inteligência artificial, né? Ele está produzindo várias máquinas com inteligência artificial que elas podem acabar sendo programadas erradas também, né? Erradas também. Sim. É que você comentou sobre que é uma pessoa que programa, né? A máquina de inteligência artificial, ela faz aquilo que a pessoa programa. Isso. Eu já comentei isso aqui uma vez num podcast, mas eu vou comentar de novo. Que a máquina de inteligência artificial, ela acaba seguindo muito... ela acaba tendo, assim, ela vai acabar tendo sentimentos muito da pessoa que programou. Sentimentos, o preconceito. Como, por exemplo, a Google fazendo lá um negócio lá para analisar o perfil lá das pessoas, para ver quem que poderia ser melhor ou não, assim, para contratar.
E esse perfil acabou basicamente essa inteligência artificial, né, analisando o perfil das pessoas, ela acabou excluindo negros e mulheres, por exemplo. Uhum. Tem Então, isso. o que é programar? Programar, basicamente, é você mandar a máquina fazer alguma coisa para você, só que numa linguagem de máquina, tipo assim. A gente tem programação de alto nível que você escreve lá linhas de código e essas linhas de código elas vão ser traduzidas de uma linguagem que não é nem uma linguagem totalmente humana para você tipo falar para a máquina faça meu café e aí você vai ter que para ela fazer o café, né? Não é uma linguagem humana. Então, se você quiser que a máquina faça o seu café, você precisa escrever bastante linha de código especificando como é que ela vai fazer o teu café, né? E aí você vai escrever lá if, end e coisas do tipo, né? Várias linguagens de várias linhas de código para o teu computador seguir. E essa maneira que você traduz essa linguagem que não é humana, mas que também não é 0 e 1, ela vai ser transferida para código binário 0 e 1. E essa máquina que vai fazer o teu café, por exemplo, ela vai ler 0 e 1. E ela não vai ler faça o teu café. E aí tem um problema, né? Porque você quer falar uma coisa e você está usando outra linguagem para falar uma coisa que você quer, né? E aí, nessa transferência, nessa tradução, às vezes acontece alguns erros, alguns problemas, né? E acaba dando erro no código e você vai corrigindo esses problemas, né? Só que algumas vezes você está mandando a máquina fazer uma coisa e você não entende totalmente o que você está mandando ela fazer. Isso é bem comum hoje em dia, né? As pessoas vão programar alguma coisa e elas não entendem totalmente o que elas estão programando, né? E faz parte. Só que talvez isso tenha um problema no futuro, né? Como, tipo, tinha duas máquinas de inteligência artificial e eles colocaram duas máquinas para elas negociarem, né? Tipo, como se fosse um sequestro de uma vítima e como se fosse alguém tentando negociar com o sequestrador, né? E aí as máquinas elas começaram a mandar mensagem uma para outra em linguagem própria, né? Em 0 e 1. E o ser humano ele não estava entendendo o que uma máquina estava falando para outra, por que uma máquina estava falando para outra, mas tipo aquelas duas máquinas estavam fazendo o que o ser humano estava pedindo para elas fazer. Uma estava fazendo o papel de um sequestrador e a outra estava fazendo o papel de alguém que negocia com o sequestrador. E a tecnofobia, agora voltando a falar sobre tecnofobia, a tecnofobia é o medo desde a máquina matar a humanidade, escravizar a humanidade, ou usar a humanidade como escravo, né? Eu acho que eu falei escravizar a humanidade 2 vezes, mas tudo bem. Até a galera que tem medo de, por exemplo, estar sendo controlada por onda tecnológica, por nanorobô na água, em vacina, ou por coisas desse tipo, né? Então, você tem gente que é tecnofóbica, que os caras são doidos, né? Os caras têm problema social, os caras têm algum problema de desvio social, alguma coisa assim. Ou às vezes ele é carente emocional e inventa uma coisa assim, uma teoria maluca, para se colocar dentro de algum grupo ou para buscar alguma justificativa para ele estar sentindo aquela ansiedade, aqueles sentimentos ruins, né? E aí você tem gente que, por exemplo, eles inventam que eles têm alergia à onda eletromagnética e eles se vestem com roupa de alumínio, porque, segundo eles, se eles estiverem na presença de onda eletromagnética ou energia elétrica, o corpo deles para de se mexer, ou eles começam a sentir uma sensação ruim, porque existe energia elétrica e eles são alérgicos à energia elétrica, né? E aí você tem desde essa galera que tem um medo extremo de tecnologia, de qualquer coisa relacionada à tecnologia, até a galera que não tem nenhum medo até a galera que só não consegue se adaptar a uma tecnologia nova. Mas esse pessoal aí que não consegue se adaptar a uma tecnologia nova, eles teriam medo? Eles se encaixariam nisso de tecnofobia? Tipo, só por não conseguir se adaptar mesmo? É que
algumas pessoas, quando elas não conseguem se adaptar a uma tecnologia nova, por exemplo, quando surgiu o computador, elas começam a ver que, tipo, elas não estão adequadas para o mercado de trabalho que tem uma nova tecnologia, né? Então, surgiu uma nova tecnologia e eu não consigo mais trabalhar no que eu trabalhava antes por causa dessa tecnologia, né? Então, essas pessoas, elas têm um emprego roubado por robôs, né? De uma forma assim, né? Falando assim mais direto. Então, essas pessoas, elas podem se encaixar como dentro de tecnofobia, né? E quando surgiu, quando surgiu esse problema de pessoas não conseguirem se adaptar à tecnologia do computador, a gente realmente tem que essas pessoas viraram tecnofóbicas, né? E hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia tem tanta tecnologia nova surgindo que tudo bem a pessoa não se adaptar a uma nova tecnologia e daqui a pouco essa tecnologia vai evoluir e a pessoa vai conseguir se adaptar, né? É, ultimamente a tecnologia tem evoluído muito, tipo, toda hora alguma novidade, assim. Tipo, quase todo ano um smartphone novo, alguma coisa nova, tipo, tá evoluindo demais. Uhum. Isso daí eu posso E falar que chega a dar medo. e aí, tipo, a Universidade de Oxford fez uma lista em 2013, eu acho, listando todas as profissões que poderiam ser substituídas por máquinas até 2030, né? E aí tem lá, desde das profissões mais substituíveis por máquina, que é totalmente automatizada, até profissões menos automatizadas, né? E, tipo, até 2030, eles estavam dizendo que, tipo assim, tem 99% de chance de não existir mais motorista de carro. Que os carros, até 2030, tem 99% de chance que os carros vão se dirigir sozinhos e não vai precisar ter motorista de carro, porque os motoristas de carro vão ser tudo robô, né? Falando assim, de uma forma mais... É, vão ser carros automáticos, né? Isso, carro automático. E aí, várias profissões estavam lá na lista, né? Então, contador, por exemplo, tinha 99% de chance de até 2030 ser substituído por máquina. Telemarketing, 99%. E aí você tinha várias profissões que, tipo assim, que são do setor da tecnologia, como engenharia elétrica, engenharia eletrônica, que elas têm, tipo, 20%, 10% de chance de ser substituída por máquina até 2030. E você tem profissões, assim, como coisas bem humanas, assim, né? Como músico, como terapeuta, como CEO, como essas coisas que são praticamente humanas, assim, que eles tinham chance de ser substituídas por máquina até 2030, né? Caramba. E aí, tipo, você faz uma analogia que a galera que, tipo, defende o progresso da tecnologia diz que não vai, não, tipo, vai matar os empregos, mas vão surgir novos empregos, né? Só É, que, só que se você olha o tanto de gente que tem empregado no Uber, na Uber Eats, na Rappi, nesses aplicativos de entrega, nesses aplicativos de táxi moderno, e até os caminhoneiros antigos, todas essas profissões vão morrer, e esses são empregos que, tipo, abrigam uma parcela da população gigantesca, né? E essa parte dos empregos não vai simplesmente ir embora. E com isso, com os carros se dirigindo sozinhos, eles vão bater menos, então você vai precisar de menos mecânico, você vai precisar você vai ter um gasto de combustível mais eficiente, então você vai ter menos, você vai precisar abastecer menos, você vai precisar de um monte de empregos, eles vão desaparecer com isso, né? sim. E eles uma coisa que a galera pró-tecnologia fala é que, assim, se a máquina roubar meu emprego, eu vou me adaptar, eu vou escolher uma faculdade, alguma coisa assim, para mim me adaptar ao mercado de trabalho e trabalhar numa coisa nova, né? Só que aí você imagina, tipo, um cara que ele trabalha de Uber e ele está fazendo uma faculdade de contabilidade. Quando as máquinas dominarem a profissão dele de motorista e ele se formar na faculdade, as máquinas também já vão ter tomado a profissão de contador, entendeu? E aí tem uma chance gigante das máquinas tomarem muitos empregos, né? E Sim. se olha na China, por exemplo, a China, a década passada,
ela tinha a mão de obra mais barata do mundo. E no meio dessa década, lá para 2015, 2016, você tinha que, no país onde a mão de obra era a mão de obra mais barata do mundo, você tinha empresas inteiras funcionando sem nenhum funcionário. Você tinha empresas altamente automatizadas sem nenhum funcionário funcionando no lugar que, 5 anos antes, tinha a mão de obra mais barata do mundo. Então, se nem a mão de obra mais barata do mundo consegue competir com as máquinas, imagina países com a mão de obra cara, como a Alemanha, o Canadá e países desse tipo. E aí você vê que no Canadá, na Alemanha, começam a surgir vários mercados que eles inteiros funcionam sem nenhum ser humano, que é tudo por caixa de autoatendimento, né? E você começa a ver que a tecnologia realmente está gerando bastante desemprego, né? Principalmente para a galera graduada, assim, eles se formam e eles têm bastante desemprego, porque você precisa de cada vez menos funcionários para fazer aquela profissão. E aí você tem uma massa de pessoas que está desempregada por causa da tecnologia já. E aí você tem que, o contra-argumento é que as pessoas estão desempregadas por causa do governo, por causa do salário mínimo, por causa do Estado e coisas do tipo. Só que se não existisse o Estado, a tecnologia estaria ainda mais avançada e a tecnologia estaria competindo com preços ainda mais competitivos com os seres humanos e a gente teria um cenário como é o da China, né? Que a mão de obra é ultra barata, só que mesmo assim os empregadores ainda preferem contratar máquinas. É isso aí. Eu tô pensando. Eu tô me lembrando aqui do Alexandre Porto, dele comentando esse tipo de coisa. Ele comentando principalmente a situação das máquinas substituírem os seres humanos. E aí ele comentando, tipo, que isso não vai ser um problema, porque o que vai acontecer é que seres humanos vão se juntar às máquinas, né? O transhumanismo, coisas. A única solução seria um transhumanismo, né? Só que você olha hoje em dia e não tem um transhumanismo. Transhumanismo hoje em dia não parece uma perspectiva real ainda, né? A gente consegue imaginar lá na frente, né? Só que a gente não consegue ver algo concreto hoje, no dia de hoje, de um ser humano e uma máquina meio que o ser humano e uma máquina sendo um só e fazendo uma coisa que um ser humano não conseguiria fazer, né? A gente tem que o ser humano que a gente tem hoje de seres humanos que se uniram à máquina são seres humanos que fazem as mesmas coisas que eles fariam se eles fossem totalmente humanos, né? Então, um cara que ele tem um braço mecânico, ele não está usando o braço mecânico para, sei lá, erguer um carro, por exemplo, uma coisa desse tipo. Ele está usando o braço mecânico como se fosse um braço normal, né? Sim. Então, tipo assim, hoje em dia a gente tem vários lugares no mundo, a gente tem na Califórnia, a gente tem no Canadá, a gente tem na China, a gente tem na Alemanha, onde tem várias empresas que funcionam de maneira automatizada, sem nenhum ser humano, e a gente não tem nenhum ser humano que use as máquinas para fazer algo que o ser humano não conseguia fazer sem a máquina. Então, a gente tem a máquina bastante avançada hoje em dia, e o ser humano ele não está se unindo à máquina hoje em dia. Não tá se juntando, né, para fazer as coisas, né? Assim, fazer coisas, trabalho. Você pode argumentar que, tipo, o ser humano está escrevendo programas, né? O ser humano está escrevendo programas, então ele meio que está se unindo à máquina para mandar a máquina fazer uma coisa que ele não conseguiria fazer, né? Isso é um argumento válido, só que você precisa de um número pequeno de seres humanos fazendo isso, e você tem que, mesmo os programadores, eles estão tendo automação no setor deles, então você tem várias empresas ao redor do mundo que contratam programadores, por exemplo, e mandam o programador instalar programas que monitoram tudo que um programador faz e automatizam o que o programador faz. Então, tem uma empresa, por exemplo, que ela escreve um programa, que é uma inteligência artificial, que ela vai ver o que o programador está fazendo para ela ir lá e fazer igual, entende?
E aí, um programador, por exemplo, se ele tiver que escrever 100 códigos um pouco diferente, ele vai ter que escrever todos os 100 códigos e mudar um pouquinho cada código, né? E para uma máquina escrever 100 códigos um pouquinho diferente é absurdamente rápido, né? E você tem aí a criação de uma biblioteca, agora eu esqueci o nome, que é de uma das empresas do Elon Musk, que ela é um programa que já se programa, né? Então você escreve lá o que você quer, por exemplo, faça um botão vermelho e a máquina faz um botão vermelho para você. Então ela faz todos os códigos para mostrar um botão vermelho na tua tela, né? E coisas desse tipo que antigamente, que até 5 anos atrás, o programador precisava fazer tudo do zero e hoje em dia uma máquina já consegue fazer isso, né? E isso é só o que a gente consegue ver, porque tem várias empresas, várias indústrias que elas têm bastante tecnologia, só que elas não revelam essa tecnologia para que o concorrente delas não copie a tecnologia, né? E aí a gente só vai ver quais tecnologias realmente existem hoje daqui a muito tempo, né? Então, vários setores, várias empresas têm bastante áreas da indústria bastante automatizadas, só que elas não revelam isso para que o concorrente, para que não abra concorrência que compita com elas, né? Compete com Então, elas. eu queria perguntar agora sobre esse pessoal mais louco aí que você estava comentando, que usa chapéu de alumínio, essas coisas aí. Você estava comentando sobre muito mais uma questão social deles, sabe? Tipo, não, eles não se encaixarem bem na sociedade, essas coisas, sabe? E por Uhum. isso que eles falam que tem o problema. Tipo assim, tá, tem uma galera que realmente existe no mundo que eles têm alergia à eletricidade, e só que essas pessoas são raras, né? Então, essas pessoas, geralmente elas se isolam de uma sociedade que tem muita eletricidade, coisa do tipo, né? Então você vê que essas pessoas geralmente vão viver no deserto e coisa do tipo, né? Viver em lugares que são desérticos, que tem pouca tecnologia e coisa do tipo. Só que a maior parte das pessoas que dizem ter alergia à tecnologia são pessoas que elas têm algum problema social ou algum problema de desvio de personalidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita ansiedade, por exemplo, ela pode desenvolver toque. Agora, falando sobre outra coisa. E essa pessoa, ela pode desenvolver toque, então, tipo assim, ela fica muito ansiosa e ela precisa que alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, se uma coisa bate, ela precisa que essa coisa bata par. Tipo, se um objeto cai no chão, ele precisa bater par. E se ele não bater par, a pessoa vai lá e pega o objeto e bate mais uma vez no chão para bater par. E aí, esse problema de ansiedade muito alto, ele gera toque e ele começa a gerar medos irracionais na pessoa, né? Então, ela começa a imaginar coisas que não existem, ou ela precisa fazer alguma coisa, tipo assim, ela precisa pisar no número de pisos quando ela anda na rua. Ela precisa pisar no número de pisos igual com com o lado do corpo e pisar no número de pisos igual com o outro lado do corpo, né? E aí, tem pessoas que têm ansiedade tão grande que, tipo, elas acham que se elas não fizerem isso, elas vão morrer, ou a família delas vai morrer, ou coisa do tipo, né? Então, essas pessoas que têm um problema de ansiedade muito alta, elas começam a desenvolver algumas coisas meio doidas, assim, né? Elas começam a imaginar algumas coisas, assim, cada vez mais irreais, né? E aí elas imaginam que se elas pegar onda eletromagnética, elas vão morrer, ou que elas têm algum chip dentro delas, ou que elas vão ser controladas por satélite ou onda eletromagnética. E essa galera é geralmente que tem um problema de ansiedade, né? E tem a galera que ela vem com um problema social, né? Então, tem uma galera que ela tem um problema social, ela não tem muitos amigos ou coisa do tipo, ou carência de atenção, e ela começa a inventar que ela tem alergia à eletricidade para ganhar a atenção da família, dos amigos, né? E essa pessoa, ela começa também a desenvolver ansiedade e começa a se afundar cada vez mais nessa teoria absurda que ela tem alergia à eletricidade ou que alguém está controlando ela por satélite. E porque toda vez que ela vê isso, ela vê que alguma pessoa começa a dar atenção para ela, ela começa
uma pessoa começa a discutir com ela, ou a pessoa começa a falar que isso é loucura, ou coisa do tipo, mas nesse quesito você está dando um reforço para a pessoa, né? Que essa pessoa geralmente não tem atenção, e quando ela fala um negócio absurdo desse, você dá algum tipo de atenção para essa pessoa, né? Então, pesquisando tecnofobia na internet aqui, no Google, você encontra aqui os motivos pelos quais a tecnofobia pode ocorrer. Aqui fala, por exemplo, o que já está sendo falado bastante aqui, que é o medo de ser substituído profissionalmente por uma máquina, a questão de falta de qualificação para o uso, enfim. Aqui também tem coisas como uma resposta intuitiva à novidade, traumas psicológicos, motivos religiosos. Conseguiria, assim, falar sobre esses motivos? Alguma coisa assim? É que, tá, falando sobre instinto, sobre o negócio ser instintivo ou não, é que conforme o ser humano, quando o ser humano ele é novo, ele consegue se adaptar muito rapidamente a várias coisas, né? O ser humano, quando ele é mais novo, ele precisa experienciar bastante coisas do mundo, porque... Peraí. Deixa eu pensar primeiro, peraí. Tá. Quando o ser humano ele é novo, ele precisa experienciar bastante coisas do mundo, porque geralmente os grupos sociais de uma geração para outra, eles mudam muito na espécie humana, né? Então, o ser humano, quando ele é pequeno, ele precisa experienciar bastante coisas, bastante novidades, para que ele se adapte a um novo grupo social que está surgindo na sociedade. Então, por exemplo, se vai uma pessoa para a escola, vamos supor, e a família dela escuta sertanejo, ali na adolescência, por ali, a pessoa começa a buscar outros estilos musicais, tipo rock, tipo funk, coisas do tipo, se ela convive com outras pessoas que consomem esse tipo de música. Porque quando a pessoa se tornar um adulto, ela vai conviver muito mais com pessoas que estão na faixa etária dela, né, do que com pessoas mais velhas, como o pai e a mãe dela. E aí, essa experiência nova, ela não se adapta somente a questões musicais, né? Ela se adapta à questão de linguagem, à questão de gíria, à questão de outra língua mesmo. Por exemplo, se você vem de uma família que todo mundo fala alemão ou italiano, e você vai estudar numa escola que as pessoas falam português, você vai aprender português e você vai esquecer como se fala alemão e italiano, principalmente se você não reforçar depois que você entra na escola, né? E eu conheci várias pessoas que elas falavam alemão e português, só que depois que elas entraram na escola, elas começaram a falar somente português, né? E não só isso, não só as pessoas elas se adaptam a uma nova linguagem, mas elas também se adaptam muito mais fácil a uma nova tecnologia, né? Só que à medida que o ser humano ele vai envelhecendo, ele passa a querer experimentar menos coisas e ele passa a querer ficar na região de acomodação, de ficar acomodado. E aí, quando surge alguma coisa nova, quando surge um estilo musical novo, a pessoa começa a demonizar o novo estilo musical, a falar que é uma porcaria, coisa do tipo. Ou quando ela vê uma gíria nova, ela começa a achar aquilo ruim, e ela falar que aquilo é ruim. E até mesmo quando surge uma tecnologia nova, a pessoa ela não consegue se adaptar, ou ela fala que aquilo é ruim e que devia ser feito da forma como ela fazia antes. Isso tem a ver com o quão perto a gente está da morte, né? Se a gente está muito perto da morte, por exemplo, a gente não vai querer tentar fazer nada de novo. A gente vai querer fazer coisas boas. Por exemplo, se eu sei que eu vou morrer amanhã, eu vou querer ir no restaurante que eu gosto muito ou eu vou querer ir no restaurante que eu gosto pouco? Eu vou querer falar com as pessoas que eu gosto ou vou querer tentar aprender uma nova linguagem? Se eu vou morrer amanhã, vale mais a pena fazer coisas que eu sei que são boas do que testar coisas novas, né? Então, tem isso, né? Quanto o ser humano é instintivo, quanto mais velho você vai ficando,
mais instintivamente você vai gostar de coisas novas, mais instintivamente você vai não gostar de coisas novas, né? Eu acho que eu falei errado antes. Mais instintivamente você não vai gostar de coisas novas e você vai ter mais aversão à tecnologia, né? E faz parte do ser humano, geralmente, repudiar algo novo, um ser humano adulto, mas faz parte de um ser humano adolescente buscar algo novo, buscar conhecer uma coisa nova, buscar uma tecnologia nova e buscar conhecer coisas novas. E aí, conforme seres humanos mais novos, seres humanos adultos mais novos, e pessoas no final da adolescência vão fazendo uma coisa, e as outras pessoas percebem que aquela é uma maneira mais eficiente de se fazer uma coisa. Então, por exemplo, é mais eficiente você digitar no computador dados de contabilidade do que escrever no papel. Você tem que, aos poucos, todos os outros setores da sociedade vão migrando para essa nova tecnologia. Mas é instintivamente algo que as pessoas não buscam fazer. Um ser humano adulto formado que não é mais tão jovem. E aí, na questão de religião, aí eu não sei dizer muito bem. Mas eu vejo que, tipo, a religião cristã, por exemplo, que é a religião dominante no mundo, ela diz que o anticristo vai surgir e vai fazer com que todo mundo tenha uma marca da besta. Cara, e aí acho que a tecnologia evoluir tem algo associado a isso, né? Tem algo associado com o anticristo, coisa do tipo, né? Mas eu não sei dizer exatamente sobre religião. Religião não sei dizer não, cara. Sobre a marca da besta, muita gente fala que seria um chip, né? O chip seria a marca da besta. Por mais que eu não acredite muito que seja um chip, eu acredito que seria outra coisa. Eu acho que, tipo, poderia ser um celular, uma smart band, sei lá, um daqueles implantes de olho, alguma coisa assim, né? QR Code? Não sei. É um QR Code. QR Code seria uma marca desse também, né? E aí as pessoas têm medo que, tipo, conforme tenha mais tecnologia no mundo, a gente esteja mais perto do fim, a gente esteja mais perto de algo divino, anticristo, e ter a tecnologia para colocar uma marca da besta em todas as pessoas da Terra, né? E aí eu acho que as pessoas têm medo da tecnologia por causa da religião. As pessoas cristãs têm medo por causa disso, né? E eu acho que outras religiões que estão mais associadas à natureza, elas já têm uma pegada mais de conexão com a natureza, né? E aí a tecnologia vai meio que contra isso, né? Pelo menos na visão dessas pessoas, né? Então, é que nem você vê, tem gente que diz anarcoprimitivista e eles estão perto de comunismo, coisa do tipo, né? Eles estão perto de grupos anarcocomunistas, eles concordam bastante com grupos anarcocomunistas. E você tem anarcotranshumanistas que eles concordam bastante com pessoas que são anarcocapitalistas, né? Porque eles acham que quanto mais perto de uma sociedade ser anarcocapitalista, mais rápido a gente anda para uma sociedade tecnologicamente avançada e transhumanista. E então, pesquisando as coisas aqui, além de você encontrar o termo do tecnofobia, você encontra o que seria o oposto, a tecnofilia. O que você pensa sobre isso? Então, a tecnofilia seria a ideia oposta, né? Então, você tem lá a ideia que, tipo, se você tem a tecnofobia, criticando cada tecnologia nova que foi criada na sociedade, cada tecnologia, não só tecnologia de eletrônicos, coisa do tipo, mas tecnologia social e tecnologia agrícola, você tem a tecnofilia meio que idolatrando todas as tecnologias que foram criadas pela humanidade, né? Então você tem que, por exemplo, a tecnofilia, ele vai idolatrar ali a passagem de uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária. Você vai ter que essa pessoa vai dizer que mais pessoas estão vivas, que as pessoas têm mais comida, então isso é algo positivo, e que as pessoas talvez estejam vivendo até melhor depois da Revolução Agrícola do que antes da Revolução Agrícola, porque antes elas não tinham segurança
Elas não sabiam se elas iam realmente comer ou não, e a partir da Revolução Agrícola as pessoas passam a ter uma certeza maior que elas vão comer, né? E aí a tecnofilia, ela vai sendo a favor de cada nova tecnologia que surge na sociedade, né? Que ela diz que gera mais riquezas para seres humanos. Se tem mais riquezas sendo produzidas numa sociedade, então os seres humanos eles vão ser mais ricos e consequentemente todo mundo vai ser mais rico e a vida de todo mundo vai estar melhorando, vai se tornar melhor. E aí você tem que a tecnofilia fala que a partir do momento que você tem cidade, você tem uma segurança alimentar maior, porque agora se você perder a sua plantação por uma praga ou coisa do tipo, você tem uma cidade inteira que estoca grãos. E aí você tem que, isso até a Revolução Industrial, quando chega na Revolução Industrial, você tem que, essas pessoas elas vão acreditar que a Revolução Industrial é um negócio positivo, porque e aí tem vários gráficos que comprovam o ponto de vista tecnofílico, né? De tecnofilia, que é o fato de a quantidade de horas que as pessoas trabalham depois da Revolução Industrial diminui, você tem que elas têm maior poder de compra, você tem que o índice de pobreza diminui, você tem que mais pessoas começam a se reproduzir, começam a ter mais pessoas no mundo, e a tecnologia, ela ajudou o ser humano a ter mais ser humano no mundo, o ser humano viver com menos opressão da natureza, né? Menos fome, menos frio e morrer menos para desastres naturais do que antes da tecnologia. E, portanto, a gente deve buscar a tecnologia, evoluir a tecnologia o mais rápido possível, porque a tecnologia até agora tem ajudado o ser humano, né? E aí... Agora... Então, continua. Falei. Não, pode continuar. Não, eu não quero continuar. Fala aí, mano. Você ia continuar. Tá, eu vou continuar então. E aí você tem que, tipo assim, você tem que... Isso é verdade quando a gente olha para trás. Toda vez que uma tecnologia nova surgiu, a gente pode ver dos dois ângulos, né? A gente pode ver que tem pontos negativos e pontos positivos, né? Tem um ponto negativo que várias pessoas não se adaptam, então elas não conseguem sobreviver nessa nova sociedade, elas passam bastante necessidade e coisa do tipo. E essas pessoas que não se adaptam, elas viveriam melhor se não tivesse tecnologia. Mas você também pode ver do outro ponto de vista, que a vida de várias pessoas está melhorando por causa da tecnologia, as pessoas estão passando menos fome e coisa do tipo, né? E eu acho que tudo tem um ponto negativo e positivo, né? Só que toda vez que a gente passa por uma nova revolução industrial, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, porque toda vez a revolução industrial parece que é um negócio totalmente novo e muito diferente, né? E a gente vê que várias coisas não são iguais, né? Porque você tem que, quando surgiu a Revolução Industrial, você precisava de menos dinheiro, você precisava de menos dólares para formar um emprego, e hoje em dia você precisa de mais dólares para formar um novo emprego. É isso aí. Nossa, eu ia falar de outra coisa aqui agora, mas eu acabei... tô me lembrando aqui agora. Você acha que pode ter um pouco de tecnofobia, alguma coisa assim, com esse pessoal mais ambientalista? Pessoal de aquecimento global, essas coisas aí? Sim, tipo, porque... tá, aí agora a gente vai para uma perspectiva mais política, né? É porque, tipo assim, antigamente tinha uma teoria que era a teoria malthusiana no mundo, né? Que era a teoria que, tipo assim, que cada vez ia ter mais seres humanos no mundo e cada vez ia ter menos espaço para as pessoas plantarem. Então ia ter cada vez mais seres humanos e menos alimentos no mundo, né? Essa é uma teoria malthusiana, uma teoria que a gente devia parar de ter gente no mundo. O ser humano cresce em progressão geométrica e a produção em progressão aritmética. Isso. É meio que a ideia do Thanos, de certa forma, lá dos Vingadores. Uhum. E aí a gente teve tanto progresso tecnológico e científico ao passar das décadas, no século passado,
que essas ideias foram invalidadas, né? Então, o ser humano ele consegue produzir cada vez mais alimento num pedaço mais menor de terra. O ser humano consegue produzir cada vez mais alimento de forma mais eficiente, de forma que a gente consegue alimentar todos os seres humanos. E a população não está crescendo, a população deixou de crescer tanto a partir de um momento. Então, a gente quer a produção de comida continua a aumentar e a produção de seres humanos diminuiu, né? E aí veio a teoria neo-malthusiana, né? Que é a ideia que o ser humano ele está conseguindo ir para frente porque a gente está tirando recursos da natureza. A gente está tirando recursos limitados do ambiente, da natureza, e uma hora vai acabar os recursos da natureza e a gente vai morrer porque acabou os recursos da natureza, né? Essa é uma ideia neo-malthusiana. E quando você olha para a ideia neo-malthusiana, ela pode parecer verdade para algumas pessoas, mas para outras pessoas ela não é verdade, né? Porque a gente sim está destruindo bastante da natureza, só que a gente, apesar de a gente estar destruindo bastante a natureza, a gente está produzindo muitas riquezas para a humanidade. E quando você olha o número de pessoas que morria no século XIX por acidentes naturais, em números absolutos, você tem que muito mais pessoas morriam no furacão, por exemplo, no século XIX, do que as pessoas morrem no furacão hoje em dia. Apesar de, hoje em dia ter 10 vezes mais pessoas no mundo, morrem muito menos pessoas em números do que morriam no século XIX, graças à tecnologia, né? Então, a gente está destruindo a natureza, só que a gente está conservando a nossa espécie, a gente está produzindo riquezas para a nossa espécie. E a gente está destruindo a natureza, só que a gente está construindo riquezas para o ser humano, para que a gente possa fazer mais coisas de maneira mais eficiente, né? E se a gente não tivesse destruído a natureza, se a gente não tivesse usado madeira para fazer máquinas a vapor, por exemplo, o ser humano nunca teria evoluído até o ponto de a gente conseguir fazer fontes de energia mais renovável, como solar e de vento e coisas desse tipo, né? Então, a gente destruir a natureza, eu acho que faz parte de uma parte da nossa história como ser humano. E a gente destruir a natureza não vai destruir a gente como ser humano. A gente vai ter tecnologia, a gente vai ter ciência suficiente para driblar os problemas da natureza que a gente está causando, né? E uma maneira de ver isso é que a gente está querendo colonizar Marte, a gente está querendo ir para outro planeta, e se a gente focar em não destruir a natureza do nosso planeta, a gente não vai conseguir ir para Marte, por exemplo. Ou a gente vai demorar mais para ir para Marte. Porque essas ideias essas coisas que ocorrem, né? Uhum. De mais controle, essas coisas aí contra mudanças climáticas, você vê que elas limitam muita coisa, né? Uhum. Principalmente para países emergentes. Países emergentes são os que mais se fodem com isso. Isso, e aí você tem que, a galera ambientalista é uma galera que trava bastante do progresso humano na produção de riquezas do ser humano, né? Então ele trava, por exemplo, plantações, por exemplo, que geram alimentos para os seres humanos. Ele trava o crescimento da cidade, porque a gente não pode matar mato para construir casa, para seres humanos morar. Então ele está travando bastante das riquezas do ser humano, né? Enquanto o pessoal que seria no outro extremo, né, o pessoal que é tecnofílico, que eles querem tecnologia e eles querem matar a natureza para ser mais tecnológico, mais rápido. Essa galera, eles não se importam muito com a natureza e eles querem produzir mais rápido. Só que aí tem um problema também, porque você não ter natureza, você não ter verde, também é algo ruim para o ser humano. Por exemplo, na cidade da China, tem um monte de cidade da China que eles tiveram um problema que eles estavam poluindo demais. Então, os carros, eles estavam produzindo muita fumaça e você tinha que ir na cidade durante o dia inteiro, tinha uma fumaça preta, tipo uma neblina espessa preta, que era por causa da fumaça que os carros emitiam. E você não conseguia ver nada, 2 palmos na frente do teu olho, durante, uma semana ou um mês, por causa dos carros. E o governo não sabia que era por causa dos carros. Ele achava que era por causa das indústrias, daí fechou as indústrias por um tempo, e ele viu que não era das indústrias. E aí depois o governo ele proibiu os carros, e aí a fumaça, a neblina espessa que ficava o dia inteiro na cidade, ela foi embora e a cidade voltou ao normal, né?
E esse é um dos problemas que acontece na poluição. Tem outros problemas, como, por exemplo, várias cidades que são gigantes na China, as crianças elas estão crescendo com um problema no cérebro, elas não estão conseguindo desenvolver o cérebro, porque falta oxigênio no ar. Então, essas crianças elas não são um adulto totalmente funcional, porque o ar é tão poluído que não tem oxigênio suficiente no ar. Eu não sei se é que não tem oxigênio suficiente no ar, ou se o ar é muito poluído e mata, de alguma forma, células cerebrais, ou impede o desenvolvimento cerebral. Mas eu sei que, tipo, bastante cidade tinha tanta poluição na China que as crianças estavam desenvolvendo problemas de inteligência por causa disso. Então, eu acho que você precisa ter uma cidade que ela preserve um pouco a natureza, né? Na minha opinião, agora, eu acho que a cidade precisa preservar um pouco a natureza, só que a natureza não pode ser um impeditivo gigante que, se você cortar uma árvore no teu terreno, você vá preso, por exemplo. Porque isso gera o problema que as pessoas pobres, elas continuam mais pobres, e o preço dos aluguéis sobe, e se torna ainda mais difícil para as pessoas pobres sobreviverem em cidade grande, né? E para fazer a última pergunta aqui, você possui tecnofobia? Como que é? Você possui algum grau, algum nível? Ou você é totalmente contrário? Possui tecnofilia, enfim? Eu acho que todo mundo que vive no mundo de hoje, eles começam a se tornar, acho que tipo assim, cada dia que passa, as tecnologias evoluem mais e tem mais pessoas que têm mais medo de tecnologia, né? A cada dia que passa. E, por exemplo, quando tinha vídeo lá em 2013 dos caras no YouTube falando que as máquinas iam matar os seres humanos, ninguém levava a sério, né? Todo mundo ria. E hoje em dia tem um número cada vez maior de pessoas que está levando a sério, né? Que realmente as máquinas possam matar os seres humanos, né? E você tem, por exemplo, drones militares sendo desenvolvidos, né, nos Estados Unidos para matar pessoas em guerra. Você tem aqueles cachorros que agora eles têm arma, né, nas costas, que é literalmente feito para matar ser humano. Ele é literalmente um ser humano usando uma tecnologia para matar outro ser humano. Então você tem que cada vez mais um número maior de pessoas são tecnofóbicas, né? E eu me considero um pouco tecnofóbico, né? Eu acredito que a tecnologia ela ajuda a gente bastante, né? E só que eu tenho medo também do que pode acontecer com o avanço da tecnologia, né? E agora eu vou entrar em outra questão, mano, que é o utilitarismo, né? Porque, por exemplo, assim, se você tem um país que tem bastante tecnologia e você tem uma massa de pessoas desempregadas, e um país que... Você tem dois países que têm tecnologia e uma massa de pessoas desempregadas, e um país se um país dá assistência social para uma pessoa e o outro país não dá assistência social para pessoas desempregadas, você tem que o país que não vai dar assistência social provavelmente vai ser mais rico do que o país que vai dar assistência social, né? E, tipo assim, antes da tecnologia, você dar assistência social para uma pessoa era algo que beneficiaria o seu país, né? Você dá dinheiro para uma pessoa pobre, isso é comprovado que por economia empírica, que isso gera emprego. Você tirar dinheiro de pessoas mais ricas e dar para as pessoas mais pobres era um negócio que era, tipo, que gerava mais emprego, que gerava mais economia, e teu país ia ser mais rico no futuro, né? Porque você tinha menos gente passando fome, você tinha mais gente pensando em soluções para a humanidade, soluções para o seu país, e tinha mais gente sendo produtiva, né? E só que com a tecnologia aumentando aí, você tem que... Isso pode não ser verdade, né? Porque se a tecnologia está sendo mais produtiva do ser humano, nascer um novo ser humano não significa que nasceu mais uma máquina de produzir, né? Pode significar que nasceu mais uma máquina de gastar, de consumir. Que essa pessoa ela pode ficar desempregada a vida inteira por causa que muitos setores da sociedade estão automatizados, né? E é isso, eu sou um pouco tecnofóbico, sim, e eu acho que dependendo de como a gente gerenciar a tecnologia pode ser uma coisa bem positiva para a gente, e depende de como a gente gerenciar pode ser uma coisa negativa para a gente, né? Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o assunto de tecnofobia? Eu queria perguntar se você é um pouco tecnofóbico ou não. Cara, eu sou um pouco assim, tipo,
ver o nível que as coisas estão evoluindo, principalmente a questão de inteligência artificial. O negócio acaba me deixando um pouco preocupado, assim. Tipo, já viu uma parada que eu vi uma vez foi escritório de advocacia utilizar inteligência artificial para entrar com ações das coisas. Até a profissão de advogado pode ser substituído por uma IA. O que não pode, entende? Agora que você falou nisso, aquela moeda Ethereum é uma criptomoeda, não sei se você conhece. Ela é uma moeda que ela gera contrato automático, né? Então, por exemplo, se você gera um contrato com uma pessoa, vamos supor, você não pode vender 10% da tua empresa. Se você vender 10% da tua empresa, você vai me pagar tanto de Ethereum. E aí você é obrigado a deixar o Ethereum lá. E aí sai uma notícia dizendo que você vendeu 10% da tua empresa, o contrato automaticamente transfere o dinheiro da tua conta para mim, como se você tivesse violado o contrato. Então, tipo assim, é meio que uma advocacia automatizada, né? Isso eram os contratos mais antigos, né? Os contratos mais modernos, eles conseguem fazer coisas ainda mais automatizadas, né? Que é um serviço de advocacia, né? E lá na China, por exemplo, tem lugar que, se você fere uma loja, por exemplo, se você vai bater numa loja, a câmera ela reconhece que você quebrou uma loja e sai dinheiro direto da tua conta para pagar o cara que você quebrou a loja, né? Então é um sistema de advocacia automatizado já. Tipo, basicamente o conflito já é resolvido logo pela própria tecnologia, não precisa levar um juiz, né? Podia nem ter uma advocacia, mas que, tipo, é o próprio juiz mesmo, de certa forma. É isso aí, cara. Sim. Você tem canal no YouTube, né? Eu tenho, mas eu acho muito ruim meu canal, então vou deixar quieto. Divulga ele aí, cara. Não. Deixa quieto, mano, deixa quieto. Devagarzinho. Tá bom, pessoal. Vou colocar o canal dele na descrição e vou fixar nos comentários. Não, eu vou crescendo aí organicamente, devagarzinho, a gente vai indo, né? Oi? Eu vou crescendo aí organicamente, devagarzinho a gente vai indo, né? E devagar, é isso, então. Devagarinho. Então, se despede aí do pessoal. Falou, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. Eu acho que foi um pouco chato aqui eu falando, né? Mas eu gostei de participar e brigadão aí. Muito obrigado aí, senhor Helicóptero de Combate, por me deixar participar desse podcast. E é isso aí. Beleza, valeu sua participação aqui, Espeto, e falou, galera.